Eu inicio esse meu pronunciamento, a exemplo de vários outros senadores e senadoras que me antecederam, expressando a minha alegria pelas vitórias da presidenta Dilma no plano nacional e do governador Tião Viana no estado do Acre. Na realidade, eu gostaria de aproveitar esse momento também, senador Suplicy, e todas as pessoas que nos acompanham pela Rede Mundial de Computadores, pela Rádio Senado e pela TV Senado, para cumprimentar a todos os eleitos, porque o instrumento por excelência da expressão da democracia é o voto popular. É as pessoas decidirem livremente quem são os seus dirigentes para a presidência da República, para os governos estaduais, para os mandatos parlamentares de senador, deputado federal e deputados estaduais. Portanto, todos os eleitos são dignos de reconhecimento, e eu faço esse reconhecimento aqui porque todas as disputas são acirradas e todos os vitoriosos são dignos e fizeram por merecer a sua vitória. Portanto, faço isso de maneira generalizada para todos os eleitos, mas, em particular, para a presidenta Dilma, que conseguiu reunir 51,60% do eleitorado brasileiro, mais de 54 milhões de votos, abrindo uma diferença de 3.400.000 votos em relação ao seu concorrente Aécio Neves. O governador Tião Viana, a quem eu cumprimento também de maneira muito especial, foi reeleito com 51,29% dos votos, e com essa sua vitória, ele acrescenta a seu currículo a quarta vitória para mandatos majoritários. Ele venceu 2 eleições para o Senado e agora vence a segunda eleição para o governo do Estado. 2 vezes senador da República e agora 2 vezes governador do Estado do Acre. E, ao mesmo tempo, eu aproveito para cumprimentar os demais eleitos. Nós tivemos, no primeiro turno, a eleição para senador, foi eleito o senador Gladson Cameli, no estado do Acre, que vai ocupar essa vaga que hoje ocupo, e também nós elegemos os 8 deputados federais e 24 deputados estaduais. Entre os 8 deputados federais eleitos, 5 aliados da nossa frente, a nossa Frente Popular do Acre. O mais votado deles foi o deputado Raimundo Angelim, seguido pelo deputado César Messias. Depois veio, na nossa aliança, o deputado Léo de Brito, que foi presidente do PT por 2 mandatos. O quarto colocado na nossa chapa foi o deputado Cibá Machado, que tem um excelente trabalho já aqui na Câmara Federal, foi senador da República por 6 anos e deputado federal nos últimos 4 anos. E o último deles, da nossa aliança, foi o deputado Alan Rick, que é um apresentador de televisão e agora vai fazer a sua primeira experiência como parlamentar. E também elegemos 5 deputados estaduais pelo Partido dos Trabalhadores, e eu quero estender meu cumprimento a todos eles também que fizeram por merecer essa vitória. Eu tenho orgulho de registrar que essa campanha foi uma campanha que revelou o quanto o povo brasileiro é especial. Acertada é aquela expressão que diz que o melhor do Brasil é o povo brasileiro. E nós tivemos a oportunidade de experimentar isso nessas eleições, porque, a despeito de toda a desvirtuação do processo, em alguns momentos, com o excesso de sensacionalismo, com a tentativa de arrancar as pessoas pela emoção, trazendo artistas, trazendo os chiques e famosos para a campanha de televisão, os chiques e famosos do mundo do esporte, do mundo das artes, do mundo da teledramaturgia, do mundo da música. Ainda assim, o povo brasileiro foi firme e fez uma reflexão serena
a respeito dos rumos do nosso país e votou firme e garantiu essa vitória à presidenta Dilma. A presidenta Dilma, com seu coração valente, como diz o jingle da sua campanha, ela embalou o sonho de milhões de brasileiros, e conseguiu expressar a força da mulher com muita veemência. Por isso, os meus parabéns especiais à presidenta Dilma. Nós sabemos que a representação parlamentar no Brasil, no que diz respeito ao sexo feminino, ela ainda deixa muito a desejar. Tivemos um crescimento aproximado de 13%, aumentamos a bancada de deputadas mulher de 45 para algo como 50 deputadas, e aqui no Senado também teve um aumento em relação ao número de representantes do sexo feminino, mas o fato é que o parlamento brasileiro ainda está subrepresentado no que diz respeito ao sexo feminino. E a presidenta Dilma consegue um feito histórico, primeiro de ser eleita presidenta do Brasil e agora de ser reeleita. O povo brasileiro confiou e garantiu esse segundo mandato. E, é claro, foi diante de uma disputa muito acirrada. Foi uma disputa acirrada, com troca de acusações de ambos os lados, troca de insultos nos debates, ficou um jogo muito firme, muito pegado, mas, mesmo assim, eu devo dizer que a presidenta Dilma está de parabéns porque ela soube segurar com firmeza. Ela soube segurar com firmeza a situação, não se deixou levar pelas provocações e conseguiu sagrar-se vitoriosa. E no seu discurso pós o resultado anunciado, ela teve a sensibilidade de chamar uma união nacional. E isso é muito importante, porque o processo eleitoral termina tão logo os números dos votos são divulgados. Então, eu quero registrar também que a presidenta Dilma marcou suas primeiras entrevistas após eleita pela total disposição ao diálogo e à união em favor de um futuro melhor para o Brasil. E nós concordamos que, a partir de agora, encerradas as eleições, o país deve superar as suas divergências e pautar-se pela conciliação e pela mesma constante que norteou este governo ao longo dos últimos anos, a busca de um futuro melhor para todos os brasileiros. Pode soar estranho falar em união após uma eleição tão acirrada e combativa, marcada por ataques de todos os lados, mas é importante destacar o que bem pontuou a presidenta Dilma. União não significa necessariamente unidade de ideias ou ação monolítica conjunta. Significa muito mais abertura, disposição para dialogar, para construir pontes, para que possamos garantir de fato o que uma eleição sempre exige na democracia: mudança. E a presidenta Dilma bateu muito nessa tecla. Governo novo, ideias novas, propostas novas. Eu tenho certeza que a presidenta Dilma, a partir de agora até o 31 de dezembro, ela vai poder fazer uma reflexão sobre o que foi o seu primeiro mandato, e tenho certeza que ela vai construir passos para realizar um segundo mandato muito mais atualizado e muito mais em sintonia com a sociedade. Para isso, confiamos na capacidade de diálogo do governo com todos os setores da sociedade para buscar soluções para os principais problemas do país. Acreditamos que este governo será capaz de retomar o ritmo de crescimento do país e garantir níveis altos de emprego com valorização dos salários, além de manter a inflação sob controle e a responsabilidade fiscal. Além disso, teremos grandes decisões pela frente, a exemplo da reforma política, uma das prioridades a ser discutida em profundidade aqui no Congresso Nacional e também com a população. Ao mesmo tempo, existe a determinação de manter o foco e o compromisso já declarado no combate à corrupção, propondo mudança na legislação atual para acabar com a impunidade, além de fortalecer a economia e aprimorar programas e mecanismos para intensificar a segurança pública, a saúde, a educação, a mobilidade urbana e a infraestrutura. Ouvindo as demandas das ruas em São Paulo, nós fomos a São José dos Campos para reuniões
com as diretorias da Embraer, uma referência mundial no setor aeronáutico, do INPE, Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, e do ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, e da empresa Visiona, constituída pela Embraer e pela Telebrás, para atuar na integração do sistema geoestacionário de defesa e comunicação, o satélite que será colocado em órbita em 2016, justamente para atender às demandas do Plano Nacional de Banda Larga e também as demandas estratégicas de defesa. Hoje, mais de 2.000 municípios brasileiros não têm conexão por meio de fibra ótica. Esse satélite, o satélite geoestacionário que será colocado em órbita em 2016, ele permitirá a chegada da internet de banda larga nas zonas mais isoladas do país. É o caso da região amazônica, do estado do Acre, onde municípios isolados como Santa Rosa, Jordão, Taumaturgo, Porto Walter, nunca receberão a rede de fibra ótica. Esses municípios terão que ser atendidos via satélite, e esse satélite geoestacionário do áudio. Perfeito. Esses municípios isolados, eles nunca serão atendidos ou dificilmente vão ser atendidos pela rede de fibra ótica. E exatamente por isso, a importância estratégica do satélite geoestacionário, que vai permitir, a partir de 2016, final de 2016, início de 2017, a chegada do sinal via satélite, porque o satélite geoestacionário ele vai ser exclusivamente dedicado ao Plano Nacional de Banda Larga, com 60 kbits, e também as exigências do Ministério de Defesa. Hoje, mais de 2.000 municípios brasileiros não têm conexão por meio de fibra ótica. O satélite geoestacionário de defesa e comunicação terá 7 metros, peso total de 5,8 toneladas e ficará em órbita a 36.000 quilômetros da Terra. A previsão de lançamento está estimada em outubro de 2016. Este primeiro satélite será comprado de uma empresa francesa, uma vez que o Brasil ainda não dispõe de tecnologia imediata para a fabricação em curto prazo de um satélite desse porte. Mas, por outro lado, o país dispõe de um espaço nacional de excelência satelital e de desenvolvimento espacial, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que também tivemos o prazer de visitar e de conversar com seu corpo diretor e o seu corpo técnico. Ao longo das últimas décadas, o INPE desenvolveu satélites variados, como o de coleta de dados, por exemplo, e criou uma infraestrutura de solo que inclui o Laboratório de Integração e Testes, o LITE, atualmente o único desse tipo no Hemisfério Sul. O laboratório detém equipamentos e profissionais do mais alto gabarito e realiza os testes de satélite de produtos do setor automobilístico, médico e de telecomunicações. Acreditamos que, com uma política de desenvolvimento aeroespacial mais determinante e incisiva, o Brasil seja capaz de fortalecer a capacitação tecnológica do INPE e garantir mais investimentos. Assim, o Brasil poderá, num futuro próximo, atender a necessidade de satélite de grande porte do nosso país, com a garantia de transferência de tecnologia e com a valorização e manutenção profissional de um conhecimento científico essencial ao país. A Agenda em São Paulo contribuiu de forma intensa para o melhor entendimento do nosso setor aeroespacial e de telecomunicações e se somou às agendas anteriores realizadas em Brasília. No último mês de setembro, por exemplo, participamos dos debates do 58º Painel Telebrasil para conhecer as propostas do setor. Na ocasião, eu tive a oportunidade de destacar que estamos convencidos de que o Brasil precisa fazer ajustes que possam dar um passo à frente no investimento, no incentivo à competitividade e na inovação. De fato, avalio que, num futuro próximo, é extremamente necessária a atenção do governo para fazer além do que já foi realizado e para fazer permanentemente uma atualização dos desafios colocados. Definimos recentemente a reeleição
a reeleição da presidenta Dilma. O povo brasileiro confirmou a sua reeleição no último domingo e acreditamos que este governo saberá considerar um novo planejamento estratégico para o desenvolvimento aeroespacial e estreitar o diálogo e as parcerias com as empresas operadoras do setor. E exatamente somando a esse esforço, nós deveremos aprovar na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado uma nova audiência pública que possa trazer todos os atores envolvidos na política aeroespacial brasileira, de tal maneira que a gente traga esse debate à luz aqui no Senado e contribua de maneira importante para o fortalecimento dessa área de tecnologia do governo brasileiro. Nas telecomunicações, defendemos um planejamento pactuado entre o governo, a iniciativa privada, para permitir maior competitividade. E a inovação poderá levar o Brasil a dar o desejado salto de qualidade da informação e da conectividade e realmente permitir a universalização do acesso à banda larga. A exemplo do que foi realizado em outras políticas, como a radiodifusão e o Luz para Todos, que permitiu a universalização praticamente da luz elétrica no Brasil. Temos medidas importantes já adotadas pelo governo, a exemplo da desoneração do smartphone, redes e dispositivos de conexão entre máquinas M2M. Mas é igualmente necessário adotar políticas públicas que permitam que os benefícios cheguem de maneira mais rápida aos cidadãos e considerar a natureza dinâmica do setor para permitir que a evolução da oferta dos serviços siga no mesmo ritmo da inovação. Nós concordamos ainda que é preciso incluir na agenda brasileira a utilização mais intensa das tecnologias da informação e comunicação, com qualificação dos brasileiros para que possamos usar os recursos dessa tecnologia em favor do desenvolvimento da competitividade nacional. E, se possível, discutir a carga tributária de modo a evitar que uma oneração excessiva seja repassada ao consumidor. Eu posso citar o exemplo, senador Suplicy, de que o governador Tião Viana está há 4 anos lutando para implantar um call center no Acre para gerar milhares de empregos e um dos gargalos para que isso avançasse, para que encontrássemos parceiro para implantar esse call center lá, é justamente a dificuldade da conectividade. Agora, esses passos foram dados, eu tenho certeza que nesse período de 2015 a 2018, o governador vai poder implantar e nós teremos, com esse Plano Nacional de Banda Larga, com a chegada da rede de fibra ótica via Eletronorte, nós teremos a possibilidade de ter o call center, que já está anunciado e certamente vai proporcionar milhares de empregos para os jovens acreanos. Consideramos que seria interessante ainda a criação de uma câmara setorial de tecnologia que envolvesse o Ministério das Comunicações, a Anatel e operadores do mercado, de forma a manter um diálogo permanente sobre os desafios e as iniciativas que possam levar o país a ter uma internet de boa qualidade, com boa cobertura. Com certeza, há muito trabalho a fazer, mas há também um futuro promissor na formatação de um ambiente sustentável, à prestação dos serviços, ao investimento, ao desenvolvimento econômico e à efetiva inclusão social. Uma inclusão social que gostaria de citar aqui, tivemos o prazer de conhecer em São José dos Campos, senador Suplicy, numa iniciativa admirável da Prefeitura de São José dos Campos, que dotou todas as suas unidades da rede, todas as suas unidades escolares da rede municipal de ensino, com rede de fibra ótica e instalou um novo modelo de aprendizado nas salas de aula das escolas a partir da internet de boa velocidade, com computadores para professores e tablets para todos os alunos, todos conectados à internet. Eu pude ver essa experiência fantástica que dá muito mais opções de aprendizado nessa relação professor e alunos. São 35 mil alunos do ensino fundamental envolvidos neste modelo e 30 esse modelo para todas as salas. Já foram implantadas em 12 escolas da rede municipal e serão implantadas em todas as escolas. Até este mês de outubro, já está sendo concluída a implantação das 12 escolas e outras 17 serão atendidas até o final do ano. Então, senador Suplicy,
Nós, ao conhecermos essa experiência lá em São José dos Campos, que numa oportunidade o senador Suplicy deve também estar lá, certamente já conhece, na escola professora Palmira Santiana, nessa escola, o professor tem o seu computador e ele cuida da conexão. Há um momento em que os alunos trabalham conectados e há um momento em que é tirada a conexão para fazer o ensino tradicional. E o professor tem o total comando da situação. Isso é muito interessante. O prefeito Carlinhos destacou que esse modelo deu à população mais carente a oportunidade de ter acesso à inovação, mantendo ao mesmo tempo o uso do modelo tradicional dos livros. Esse modelo permitiu uma ponte entre o conteúdo pedagógico e o envolvimento da comunidade e dos pais no aprendizado da tecnologia. O resultado foi um avanço nas notas. Essa escola é a primeira colocada no IDEB de São José dos Campos e está entre as 25 melhores de São Paulo. Portanto, uma prova de que o investimento em tecnologia produz resultados e nós temos que perseguir esse caminho sempre. Foi, portanto, uma grata satisfação conhecer um modelo de ensino que, com vontade política, pode ser replicado em outras escolas públicas do país. Temos a convicção de que a informação, a comunicação e a educação formam o tripé essencial para o crescimento pessoal e para o desenvolvimento da sociedade do país. E, nesse processo, a tecnologia já ocupa um papel fundamental. Na próxima semana, terça-feira, dia 4 de novembro, senador Suplicy, o senhor está convidado para, na Comissão de Ciência e Tecnologia, participar de uma audiência pública para fazer o fechamento do processo de avaliação da política pública do Programa Nacional de Banda Larga. Essa audiência será extremamente importante porque irá reunir representantes do governo, usuários, associações de operadoras e também os representantes dos consumidores. Esperamos que, feito o diagnóstico da real situação do Plano Nacional de Banda Larga, identificados os gargalos e discutidas as soluções possíveis, possamos apresentar um relatório final que aponte contribuições e recomendações concretas para o efetivo uso da internet banda larga em escolas públicas, municípios, associações e usuários nas localidades mais isoladas. Eu tenho certeza, senador Suplicy, que a revolução do Plano Nacional de Banda Larga, que vai acontecer entre 2015 e 2018, será tão impactante quanto a escola de ensino integral, porque tendo internet de banda larga, internet de boa velocidade em todas as residências, com certeza a possibilidade de acesso ao conteúdo cultural disponibilizado na rede mundial de computadores permitirá um crescimento fantástico. Por isso, aonde chega a tecnologia, aonde chega a internet de boa velocidade, há também, além da inclusão social, a inclusão digital, há um desenvolvimento econômico, porque as oportunidades se multiplicam. E dessa forma eu quero me dedicar ao máximo a esse relatório. Até o final de novembro vamos apresentar esse relatório, aprovar na Comissão de Ciência e Tecnologia, e tenho certeza que esse relatório vai contribuir para que esse Plano Nacional de Banda Larga, que é uma política pública fundamental para a inclusão social e inclusão digital no Brasil, possa ganhar mais ritmo e maior celeridade a partir de 2015. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Agradeço muito a tolerância de Vossa Excelência com o meu pronunciamento.